Agora tem uma questão, né? Como o Bolsonaro tem feito oposição ao governo Lula? Teve um lance recente, ele tem atuado nas redes, claro, publicamente não fala muito, mas nas redes às vezes sim. E falou a respeito da chuva, né? O Rio de Janeiro está numa situação muito grave, pelo menos 2 bairros de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ainda estão debaixo d'água hoje, 2 dias depois do temporal que atingiu a região metropolitana do Rio e que, infelizmente, deixou 12 mortos. Tá aí a crítica de Bolsonaro, ele colocou por onde anda Lula, braço do Eduardo Paes, para ajudar o Rio de Janeiro nessas enchentes causadas pela chuva nas últimas horas. Ele está viajando pelo mundo com seu par, assim como o ocorrido no Rio Grande do Sul. Foi assim que Bolsonaro comentou essa situação da chuva. Belford Roxo também é uma situação crítica. Belford Roxo ainda segue com uma situação ali de uma mulher desaparecida. As buscas continuam na região, entraram no 3º dia. Ela estava num carro que caiu no Rio Botas. E o presidente Lula publicou agora há pouco que o governo federal está acompanhando e dando apoio ao Rio de Janeiro. Segundo no Twitter, foi o que Lula colocou no Twitter hoje cedo, ele falou que quem está comandando tudo isso é o ministro Valdez Góes, que é o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, que lidera uma comitiva para inspecionar áreas atingidas pelas fortes chuvas no Rio de Janeiro. No final de semana, ele disse que conversou com Eduardo Paes, com Vaguinho, para oferecer apoio aos municípios atingidos. E ele falou, ontem falei com o governador também, Cláudio Castro. Falou, o governo federal continuará atento para apoiar todos os estados e municípios em momentos de dificuldade, sem diferenciar partidos e sempre respeitando os governantes eleitos pelo povo. Bom, isso foi o que colocou Lula hoje e como a gente acompanhou o que Bolsonaro colocou, fazendo críticas a Lula por não visitar o Rio de Janeiro após as chuvas. Deveria ter ido lá, o Josias? Lula erra de não ir ao Rio de Janeiro? Bolsonaro tem razão? O Lula não faria mal se visitasse o Rio de Janeiro, né? Mas o Bolsonaro não tem credenciais para fazer esse tipo de crítica, né? As palavras do Bolsonaro mostram apenas que o cinismo é o mais próximo que o Bolsonaro consegue chegar da verdade. Então, é preciso lembrar que o principal aliado do Bolsonaro no Rio de Janeiro, que é o governador Cláudio Castro, estava na Disney visitando o Pateta quando as chuvas começaram a atormentar a vida, o cotidiano e matar gente no Rio de Janeiro, né? Teve que voltar às pressas. E, olhando pelo retrovisor, Fabiola, a gente enxerga um Bolsonaro que tinha enorme desprezo pelas vítimas de enchentes e desastres ambientais durante os 4 anos da sua presidência, né? Eu me recordo de um problema que houve em janeiro de 2022. O Bolsonaro foi andar de jet ski no litoral de Santa Catarina, foi desfrutar de férias, num instante em que morria gente em meio a uma enchente na Bahia. Morreram mais de 20 pessoas. E o Bolsonaro deu de ombros, ignorou o problema. Ele se exibia nas redes sociais, comendo pizza, andando de jet ski, desfrutando das suas férias remuneradas pelo contribuinte, né? Noutra ocasião, o Bolsonaro, muito fustigado pelo seu descaso, foi a São Paulo. E em São Paulo fez observações desastrosas, né? Porque ele disse que faltou, numa visita ali à região metropolitana de São Paulo, que também estava sob chuvas, enfrentando ali problemas com enchentes e tal. Ele disse que faltou visão de futuro para aquelas pessoas que foram morar em áreas de risco, como se essas pessoas tivessem opção, como se elas tivessem alternativa, como se dispusessem de recursos para morar bem e em segurança em outras áreas. Então, Fabiola, Bolsonaro não tem legitimidade nem credenciais para criticar ninguém. De resto, é preciso mencionar que esse jogo, essa encenação política que ocorre sempre que brasileiros pobres são submetidos a tragédias ambientais, esse jogo ele ignora o essencial. O essencial é que gestores públicos, os atuais,
e os antigos se ocupassem do debate sobre o que precisaria ser feito para evitar mortes, para evitar sofrimento por conta de fenômenos climáticos. E se formos observar, Fabiola, durante a gestão Bolsonaro, o orçamento da Defesa Civil sofreu cortes severíssimos. Ignoraram-se todas as tragédias e direcionou-se dinheiro do orçamento para atender às verbas secretas do Centrão e fizeram-se cortes severos, draconianos, na Defesa Civil. Agora, no arranjo final que foi feito para fechar o orçamento, primeiro orçamento genuinamente elaborado para o governo Lula, fechado agora no final de 2023, também para assegurar verbas para emendas de parlamentares, foram feitos cortes em áreas, setores estratégicos, entre eles o setor que se dedica ao socorro das vítimas de fenômenos ambientais. Então, é preciso que os gestores públicos se ocupem daquilo que é essencial. Verificar o que errou, os erros que produzem a reiteração de mortes e de tanto sofrimento, e parar um pouco com esse proselitismo político que não serve para nada. Ô Sakamoto, você vê essa crítica aí de Bolsonaro a Lula, ela tem alguma razão? Lula poderia fazer mais? A presença dele no Rio de Janeiro faria diferença? Então, Fabiola, algumas coisas. Eu acho sempre que um sobrevoo, né, a áreas atingidas, por mais inútil que seja, porque convenhamos, o sobrevoo em si, ele é inútil, mas isso ele passa uma imagem de que o governante está lá, e isso para a população que é atingida é forte. Mas mais do que sobrevoo, o que é importante é que a presença do governante no local atingido ajuda a acelerar e destravar processos. Então, eu acho que sim, isso não depende de ser Lula, Bolsonaro, Temer, Fernando Henrique. Eu sempre discuti, sempre defendi aqui, prefeito, governador, que fosse no local para que a força política do cargo ajudasse a destravar processos. E por isso, inclusive, eu saudei, né, o Lula, quando o Lula, no ano passado, ele foi, né, ele interrompeu a folga na Bahia do Carnaval para visitar os atingidos pelas chuvas no litoral norte de São Paulo. Eu saudei quando o Tarcísio de Freitas foi para o litoral norte de São Paulo, e da mesma forma que eu repudiei quando o Bolsonaro foi se divertir, tipo, no litoral de Santa Catarina, em meio àquelas chuvas na Bahia em 2021, quando morreram dezenas de pessoas, né? Então, claro, a presença é útil, agora tem que ver de onde vem a crítica, né? No caso, a crítica que um governante tem que estar no local é super válida. Agora, vindo do Bolsonaro, desculpa, quando eu vi a postagem, eu dei muita risada sincera mesmo, né? Porque, gente, é inacreditável, né? Na hora que, de fato, a tragédia atingiu a Bahia, naquele 23 de dezembro, né, matando dezenas de pessoas, o Bolsonaro despachou ministros que seriam candidatos a cargos públicos, não foi qualquer ministro. Foi ministro que seriam candidatos a cargos públicos, a sua maioria, nas eleições do ano seguinte, manteve suas férias. No dia 28 foi fotografado andando de jet ski em São Francisco do Sul. No dia 30 foi ao Beto Carreiro World fazer drifting em carros de corrida. Ou seja, ele foi se divertir e tudo pago pelo cartão corporativo, né? Os 7 dias na cidade custaram quase R$ 1 milhão. Né? Enquanto o pessoal estava nos voluntários, estavam arrecadando dinheiro para salvar um sul da Bahia submerso, o Bolsonaro estava torrando dinheiro. Né? E vamos lembrar que estamos falando de um presidente que, durante o ápice da pandemia de Covid-19, defendeu que todos vamos morrer um dia e que devemos tocar o barco para frente. O barco não, no caso, o jet ski, né, para frente.